Prezados irmãos e irmãs, com grande alegria estamos celebrando hoje o 14º domingo do tempo comum. Hoje o Evangelho é uma oração que Jesus faz louvando a Deus por ter revelado tantas coisas boas, por ter se manifestado às pessoas mais simples e escondido dos sábios e entendidos desse mundo. Veja que esse Evangelho nos indica exatamente a realidade de vida de algumas pessoas que, na sua condição de soberbo, né, de achar que é entendido, de achar que é sábio, que sabe mais do que as outras pessoas, e fazer uso do conhecimento humano para se elevar, né, para se colocar numa posição superior às outras pessoas, e impondo essa realidade, submetendo as outras pessoas até mesmo à humilhação. Veja que Deus escolheu exatamente os mais pobres, os mais simples, porque essas pessoas têm menos dificuldade de enxergar a grandeza do amor de Deus e permitir a presença dele na própria vida. Porque quanto mais a gente se reveste dessa realidade do mundo e deixa com que o pecado, que vai gerando em nós todas essas indicações que nos afasta de Deus, que é inveja, ganância, soberba, arrogância, todos esses vícios indicativos de uma realidade de vida que não está em comunhão com Deus. Por isso que essas pessoas, né, em vez de fazer uso, né, do conhecimento, da informação, para produzir serviço de comunhão com Deus e comunhão com o irmão, acaba utilizando para o contrário, se afastando das pessoas, se tornando arrogante, invocando um direito pessoal que não existe, porque o direito comunitário, o direito das pessoas é muito maior do que o direito individual, mas por força, por dominação, quer impor. E, portanto, quando Deus vem oferecer o seu amor, vem nos dar a graça da sua participação nessa nossa vida, essas pessoas colocam então obstáculos, né? Obstáculos, argumentam coisas que só convencem ela mesma, né? E acham que os outros têm a obrigação de aceitar a argumentação que ela impôs e ela força, e se a gente não aceita, ela briga, capaz até de ter atos de violência contra aquele que não escuta, aquele que não quer aceitar a opinião daquela pessoa. Por isso Jesus se auto-revelou como a verdade. Mas não a verdade pessoal, a verdade que me interessa, a verdade que eu crio para justificar as minhas safadezas, para justificar as minhas coisas erradas, né? Porque o mundo é assim, tenta convencer os outros de que o mal não é tão mal assim, atenuando a força do inimigo, como se eu pudesse controlar essa ação do mal na minha vida. Se eu tivesse esse poder de controlar o mal na minha vida, eu não estava hoje usando máscara, não estava hoje preso na minha casa, eu não estava hoje aí correndo de certas pessoas que dá um espirro, a gente sai de perto. Por quê? Porque a minha realidade de vida, tão frágil que é, entende que existe uma ameaça invisível, que eu não vejo, pequenininha, mas que pode colocar em risco a minha vida. E isso desperta em mim um estado de atenção que faz com que eu tome as devidas providências para que eu não venha me contagiar. Veja que essa prática contra a pandemia, o vírus, devia ser uma prática comum do cristão contra o pecado. Se existisse uma máscara em que me protegesse do inimigo se aproximar de mim, eu usaria o tempo todo. Se existisse uma realidade onde eu, por conta própria, pudesse me defender da força do maligno que estraga a minha vida e por mim estraga a vida dos outros,
tranquilamente eu correria atrás. Mas como essa ferramenta pessoal ela não existe, ela vem através da graça de Deus, eu preciso ir buscar na fonte, eu preciso ir buscar naquele que me oferece essas ferramentas de proteção. Por isso que Jesus fala, vinde a mim, vós que estão cansados, que estão ali meio saturados de tanta conversa fiada, de tanto diz-que-disse, de tanta opinião furada. Imagine uma cidade com milhares de pessoas, cada um pensando de um jeito, 1000 opiniões diferentes, vai formando grupinhos de opiniões e tudo sem a menor fundamentação. Aí aquela pergunta, a quem iremos nós? E a resposta é de Pedro, só Jesus tem palavras de vida eterna. Então, portanto, hoje, essa oração de Jesus é exatamente a compaixão de quem percebe que as suas ovelhas estão meio que perdidas, desorientadas. E Jesus então vai a uma, né, orientando, dando a essa ovelha, nós, a oportunidade de perceber por um entendimento que não é humano, porque o entendimento humano é informação, aquilo que você consegue na escola, na universidade, isso é informação. Se você acha que isso é muito importante para a sua vida, e é o fundamental, e é o tudo, você só está com metade da realidade do entendimento. Porque o entendimento completo, ele vem como um dom da ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso a soberba torna burra, torna ignorante, torna a pessoa incapacitada de perceber as coisas. Ah, mas ela estudou na USP, estudou nas melhores universidades, isso não quer dizer nada. Porque o que se adquiriu pelo estudo é informação. O que se adquire pela capacidade de uso da informação não vem da universidade. Vem da pessoa, da sua ligação com Deus, né? Do caráter, da minha forma de agir, porque eu posso usar a informação que tenho para fazer o mal, para tirar a vida das pessoas, para construir objetos ou armas que destroem a vida, e outros podem fazer o uso de um conhecimento para alguma coisa que protege a vida, para que a pessoa consiga se elevar, e com isso então fazer a travessia da vida, da melhor forma possível, porque é o que Jesus diz, estáis cansados, né? E o cansaço é a própria vida. Já se deu conta que tem dia que você já acorda cansado, né? Parece que você nem dormiu direito, você teve uma noite de sono, 8, 9, 10 horas às vezes, acorda, mas estou cansado, né? E às vezes o cansaço não vem daquilo que você passou durante a noite, mas da expectativa do que você vai passar durante o dia. Então a gente sofre por antecipação, né? É aquele sofrimento por antecipação. Eu acordei, estou na minha casa, acabei de tomar o meu café, mas já estou sofrendo, já estou cansado, porque eu sei aonde devo ir, as pessoas que eu devo conviver e o que devo enfrentar. E aí me gera um pavor, me gera um medo. E esse medo, então, claro, essa angústia, essa ansiedade vai gerar uma tristeza e vai gerar um cansaço. E Jesus então vem nos chamar, vinde a mim vós que estáis cansados, vinde a mim vós que estáis de fato fatigados com o jugo dessa realidade pesada, mas o meu jugo é leve. E Jesus se compromete a nos acompanhar durante esse período da pandemia, todos os momentos da nossa vida. E com isso, então, ele nos dá a referência dessa realidade, né? Aprendei de mim ser manso e humilde de coração. Veja que mansidão, humildade, são duas bem-aventuranças. Porque a humildade que Jesus fala, aprendei de mim, nada mais é do que a pureza de coração. E a mansidão, não sei se vocês lembram das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ou seja, conquistarão a graça do reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, que Jesus hoje chama de humilde, porque verão a Deus. Então são duas coisas essenciais na vida de um cristão. A mansidão, né, porque a mansidão é todo o processo que vai culminar na minha inserção, na comunhão com Jesus e a minha participação no reino dos céus.
E, claro, a pureza de coração, que é me livrar do pecado, e esse pecado vai sendo eliminado através de uma virtude chamada humildade, na comunhão com Jesus, onde o resultado final é a conversão. É a história de Tomé. No começo não via nada, e num determinado momento passou a ver a pessoa de Jesus ressuscitado. E isso aconteceu graças ao quê? A oração dos outros apóstolos, né? Todos eles estavam vendo que um irmão estava se perdendo, indo para um caminho errado. Um já havia sido perdido, que era Judas Iscariote, que não deu para fazer nada. Mas enquanto o outro já também estava indo para um caminho completamente errado. Conversa adiantou? Não. Tomé era tão soberbo que nem escutava o que os outros falavam. E ainda por cima, arrogante que era, humilhava os seus companheiros. Mas em um determinado momento, no contato pessoal com Jesus, mudou de vida. Meu Senhor e meu Deus. E passou a ser fiel, de incrédulo, fiel. Porque teve uma experiência pessoal com Jesus. Teve uma oportunidade de viver a humildade que até então ele não tinha, no momento em que ele se encontra com Jesus. Então veja que certas coisas na nossa vida, eu costumo dizer, é uma frestinha no invólucro, onde a luz não consegue penetrar, mas num determinado momento um fiozinho de luz consegue entrar, muda tudo. Torna visível tudo. Um fiozinho de luz, um rainho. Então veja que a nossa oração é como se fosse algo que vai tentando encontrar esse furinho, esse lugarzinho onde a luz pode passar. A luz é Deus, né? E esse lugar ainda escondido precisa ser encontrado. E quem às vezes nem tem, é a própria oração que de tanto ser realizada vai cavocando, encontrando espaço até o momento que abre e assim encontra espaço para penetrar, colocar-se no coração da pessoa. Então isso pode levar tempo. Na vida de Santo Agostinho levou 30 anos e a mãe nunca desistiu. Tem mãe que já tem filho com 11 anos, que já está meio bagunçando na vida, vem dizer, mas eu não tenho mais esperança que meu filho vai melhorar. Ou com 15, 30, eu não tenho esperança, né? Aquela história, já está para o caminho errado, vai ficar por aí. Falei, mas e a fé? A fé é aceitar, pedir a Deus que Ele haja e pela sua oração encontrar meios para que essa pessoa, esse seu filho, ou quem conhecemos, tenha a oportunidade de ter contato com Deus e mudar de vida. Porque sozinha ela não vai encontrar esse contato com Deus. Sozinha ela não vai conseguir ter nenhum tipo de passo em direção a Deus. E às vezes Deus precisa de nós para se aproximar daquela pessoa. Se é o filho, então quem é mais próximo do filho, senão o pai, a mãe e os irmãos? Então esses precisam de fato ter esse contato, levar Deus. Ah, mas ele não me escuta, eu peço, convido para a igreja, não adianta, ele fica até bravo. Não é essa forma. Essa forma só vai afastá-lo. Mas deixa ele na dele. Reza, a oração. Santa Mônica rezava sozinha, escondida às vezes. E com isso teve a paciência necessária para alcançar o maior milagre da vida dela, que foi a conversão do próprio filho. Veja que nós estamos nesse processo, né? Se a gente for dar ouvido à conversa fiada das pessoas, a gente se desorienta. Eu já sou padre há 30 anos e de vez em quando algumas conversas por aí me deixam desorientado. Olha aí. E eu preciso fixar, não na informação que eu tenho, simplesmente, mas na fé, na comunhão com Deus, e dizer, pera lá, opa, essa coisa aí não está muito certa. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Então eu preciso tomar o quê? O cuidado. Aí vem um dom que a gente precisa invocar sempre na nossa oração, que é a fortaleza, né? A fortaleza é a capacidade de resistência, né? Diante da tempestade, diante do inimigo, diante da ameaça que vem ao meu encontro. E a fortaleza nada mais é do que uma espécie de escudo que Deus me dá
para poder então impedir que aquilo que vem de fora, como a serpente que tentou Eva, veio de fora, não se aproxime tanto a ponto de me induzir ou me convencer a mudar de caminho ou a tentar alternativas nessa realidade humana. Por que alternativas se eu já tenho algo seguro? Para que eu preciso de coisas novas se eu já tenho algo que me satisfaz e já me traz a alegria necessária para conduzir a minha vida nesse mundo rumo à vida eterna? O que mais precisa ser acrescentado, né? Veja que nada. Quem tem Deus tem tudo. Agora eu preciso tomar consciência de que tenho tudo. Porque se eu começar a dar ouvidos à conversa fiada dos outros, vão tentar me convencer de que eu não tenho muita coisa, de que eu não tenho nada. Por quê? Vão tentar focar a falta daquilo que eles entendem como ter nos bens materiais. Ele vai dizer, como tem tudo? Você não tem carro? Como tem tudo? Você nem casa tem? Como tem tudo se você não tem nenhum trabalho legal? Como tem tudo? Você não tem nem dinheiro. O tudo não está no material. O tudo está em mim, na minha vida, na minha pessoa. Se eu começar a jogar coisa externa, se eu começar a focar no externo como ter, na linguagem bíblica, eu vou começar então a querer acumular coisas, né? Acumular coisas significa possuir coisas. Eu preciso encher minha casa de coisas, né? Aí você começa a encher a sua casa de tanta coisa que você não tem nem mais espaço para andar, né? Você não consegue nem fazer uma limpeza legal, porque é tanta coisa, uma entulhada na outra, que aquilo vai acumulando tanta poeira, que você só consegue varrer ou limpar no pouco espaço que você tem. Mas lá atrás daquele armário que já juntou de aranha, de pó, de coisas, você só vê isso quando muda, né? Você tem que arrastar o guarda-roupa, você vê a sujeira que está lá atrás. Por quê? Porque não tem espaço para limpeza. E veja que a pureza de coração, ela é exatamente limpeza, né? Se a minha vida está cheia de coisas que não são boas e são tóxicas para mim, são coisas que me prejudicam, eu tenho que começar a fazer uma limpeza. E aí vai tornando puro, limpo. Veja que a mansidão, que Jesus fala e dá como referência, a mansidão não é ser calminho, né? Quando a gente fala, o cachorro é manso, porque ele não morde. O rapaz é manso, porque ele é quietinho, ele fica quietinho no banco, não faz nada, ele é mansinho. A palavra mansidão não tem esse significado na Sagrada Escritura, de ficar quietinho. A mansidão é exatamente o contrário, ela é ativa, é a capacidade que o cristão tem de se revestir da graça de Deus, se fortalecer pela graça do Espírito Santo e enfrentar o inimigo com toda a força que Deus lhe dá, através então dessa resistência da fé, porque ela é ativa. O manso que é da terra, na verdade, é um conquistador da terra, e ele vai então, de fato, agindo com muita força, com a graça de Deus, como alguém que está numa floresta com um facão, abrindo caminho, para que consiga chegar no seu objetivo final, tirando os obstáculos, né? Arrancando tudo que vai atrapalhando a minha caminhada, o meu seguimento de Jesus. Por isso, então, a mansidão. A mansidão nada mais é do que deixar-se tocar, deixar ser soprado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sopra para que você se movimente, não para uma brisinha para refrescar. É um sopro, como se fosse uma embarcação à vela, que sopra para que ela ande e ela consiga chegar, uma vez que Jesus é que vai orientando no leme, a chegar no seu destino. E o destino é a comunhão eterna no reino dos céus. Então hoje vamos pedir a Deus que nos dê essa graça da mansidão, coragem, dessa mansidão, fortaleza, dessa mansidão, caminho, enfrentamento, dessa mansidão,
força de sustentação e também força de motivação para que o desânimo, o cansaço não venha tomar conta da nossa vida. E o descanso a que Jesus se refere não é dormir. O descanso que Jesus se refere não é ficar sentadinho num cantinho, estou cansado, sento. O descanso que Jesus se refere é exatamente a capacidade e a força de enfrentar as dificuldades. É alívio. Porque cada vez que eu consigo resolver um problema, que cada vez que eu enfrento um desafio e supero, o que você tem depois? Alívio. Né? Você tem uma conta e não tem dinheiro, de repente trabalha e consegue juntar um dinheirinho e paga, você... alívio. Isso que é o sossego. Isso que é o descanso. O descanso de quem chegou no objetivo. Né? Eu conquistei. Né? Tinha uma dificuldade, tinha um problema. Deus me orientou e eu consegui então resolvê-lo. E ali esse problema simplesmente desapareceu por conta da ajuda que Deus me ofereceu e eu consegui resolver. E o que vem depois? Alívio. Então eu se sinto aliviado. É aquele repouso da tranquilidade. É aquele repouso de se venci. Acabou esse problema. É que nem uma casa que você financiou e não termina nunca de pagar. E aí você vê que o dinheiro está minguando. E de repente você consegue pagar tudo e você fica... alívio. Não tenho mais essa despesa. Não tenho mais esse problema. Meu filho estava meio desorientado. De repente ele acordou. Está uma pessoa legal. Alívio. De uma mãe que via um filho se perdendo na vida e de repente encontrou o caminho e está agora numa comunhão gostosa, harmoniosa com a própria família, no respeito à mãe, no respeito ao pai, numa convivência harmônica, saudável. A mãe, alívio. Então veja que esse alívio que nós temos pós conquistar ou passar por alguma dificuldade é o repouso que Jesus, o descanso que Jesus está nos oferecendo nessa vida. Porque por esse mundo a gente vai ter que passar por esses obstáculos, mas enfrentando. E no futuro, no reino dos céus, é claro, nós não teremos mais essas dificuldades, porque lá não existe pecado, lá é felicidade eterna. Lá não existe esses obstáculos a serem transpostos. Lá não existe cansaço no sentido de ter que batalhar muito para conseguir resolver ou conseguir alguma coisa. Lá é glória. Né? É glória. Por isso que lá o alívio é permanente. Lá o descanso é chamado descanso eterno. Por quê? O descanso eterno é aquela realidade de poder estar diante de Deus, né, na plenitude da consumação de toda a vida, onde Deus então provém tudo o que nós necessitamos para poder viver o que Ele chamou de felicidade. O bem-aventurança. Por isso a referência da bem-aventurança é Jesus. Aprendei de mim ser manso e humilde de coração. Amém.